E elas todas adoraram aquele livro e sempre gostaram muito. Ainda hoje é um dos meus livros de eleição. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. Olha, já cá estou, espera aí, deixa-me pôr a... Estás-me a ouvir? Estou sim, senhora. Pronto, agora também estou a ouvir. Ai, estás tão linda. Já não se via há muito tempo. Pois é, como está? E a cor, isso a gente já não se via há muito tempo. Estás bem? Eu estou ótima, e a Alice? A vez como conseguiste fazer o zoom e essas porcarias todas? Tive que pedir ajuda que sou uma naba. Eu também sou uma nova. Agora já sei umas coisinhas. Mas é que eu tenho imensas reuniões de Zoom, mas é sempre alguém que me envia o link. Eu enviar. Pois é isso, eu também. Não, se fosse eu a enviar o link também não sabia como era, mas havia de aprender. Mas é sempre muito mais prático quando a gente recebe o link para responder, não é? Isso é melhor. Tens que vir aqui à Ericeira, isto é uma grande terra. Olha, o meu marido é apaixonado por essa zona, eu tenho que ir muito agasalhada. Ai, mas isso é sempre. Olha, o professor Armando Saraiva, lembras-te de quem era? Claro. Uma vez no programa dele, estava a falar sobre a Ericeira, então dizia: a Ericeira não tem banhistas, a Ericeira só tem devotos. E é muito verdade. Mas eu há anos que vou de férias grandes para a Praia Grande, A Praia Grande é muito bonita. é o mesmo género, e eu digo sempre: o meu marido vai por amor à Praia Grande, eu vou por amor ao meu marido. Pois é isso. E aqui há muita gente também assim, porque isto realmente não tem assim um clima. E agora está melhor, que há muitos anos o sol só chegava às 4 da tarde. Agora chega um bocadinho antes, mas o clima é complicado. É. Mas a Alice não é friorenta. Não. Olha, eu estou sempre na praia às 9h30 da manhã, sempre, na esplanada da praia. E quando está a chover, estou sempre na esplanada da praia de chapéu de chuva, pronto. Valentona. Eu e muitos, sou só eu. E leva livros, leva escritas, o que é que faz na esplanada? Levo livro, estou ali a escrever, às vezes, olha, por acaso hoje e mais cedo para casa, por tua causa. Obrigada. Normalmente eu estou lá até para aí às 3h30, e depois é que venho para casa, pronto. Também a minha casa é pertinho, é só subir ali uma rampa, mas passo lá imenso tempo e escrevo e faço malha, e essas coisas. Eu gosto muito de fazer malha e além disso, quer dizer, eu estou com uma depressãozinha, as pessoas não acreditam porque eu ando sempre a rir, mas estou. É verdade. E a minha psiquiatra diz-me sempre que uma coisa que faz muito bem à cabeça é ter sempre as mãos ocupadas e que fazer malha faz muito bem. E faz camisolas? Faço mantas, Não, agora até já estou melhor, já mandei no outro dia dizer que já não estou com angústias, não. Agora a única coisa que ainda é muito complicado é a quebra de rotinas. Eu tenho umas coisas para fazer, se me dizem que tenho que fazer outra ou que tenho que ir não sei onde, sim, isso é horrível. Mas com Zoom não, tudo bem. E hoje, exato, hoje saiu mais cedo, mas está no seu refúgio. Exatamente, estou sempre aqui, no meu poiso, como as pessoas dizem, já estás no teu poiso, já estou no meu poiso. Alice, olha, é uma honra estar a falar consigo, sou sua fã desde sempre, é a o meu primeiro ídolo é a Alice. Não te estou a chamar velha, mas a gente já se conhece há uns anitos. Há uns anitos, é verdade, e sempre que eu a vejo... Não te estou a chamar velha. Não, de todo, nem a Alice somos umas jovens, e sempre que eu a vejo, digo sempre, lembra-se de mim, e a Alice, Mariana. Ou não me havia lembrado de ti. Conhecemos-nos na Feira do Livro, há muitos anos, e a Alice, exatamente. Eu fazia a voz ali da Praça Leia, a Alice lá estava com essa sua maravilhosa boa era o que disposição. fazias naquela altura. E a Alice era a primeira a chegar e a última a sair, sempre. Sempre. Fantástico. É verdade, mas olha, este ano não sei. Este ano fazem a Feira do Livro em agosto, imagina tu, disparate. Pois é, mudou. Agosto e setembro, parece que não sei o que. E para ir para Lisboa para fazer isso, não estou para isso. Como agora? Está no paraíso, está no seu refúgio, que maravilha, ninguém tira. Ora bem, então é tudo bom aqui. Olha, e coisas pessoais, suas curiosidades que eu andei aqui a investigar. Então vá. 20 cafés por dia, ainda bebe? Ainda, o médico disse que não me fazia mal e não faz. Que não faz, porque o último café que eu bebo é antes de me deitar à noite. E vou para a cama e aquilo durmo, desde que ponho a cabeça na almofada até às 9 da manhã, não, às 8 da manhã, é tudo direto. E ele diz-me que o meu organismo absorve a cafeína imediatamente e, portanto, não me faz mal. Porque também é verdade que as pessoas normalmente às vezes bebem café para ficar muito excitadas. A mim não faz nada. Isso também é verdade. Tomar café ou tomar um sumo de laranja é a mesma coisa. É só porque vício, porque gosto daquela bebida. Pronto, é assim. Quando é que começou? Eu lembro-me que eu comecei a ler a Alice Vieira. Eu lembro-me de
ficar felicíssima numas férias da Páscoa, em que estive 15 dias de férias da Páscoa, fechada no meu quarto, li 5 livros seus, a Rosa, minha irmã Rosa, Lote Doce, segundo, depois havia uma Mariana, fiquei toda contente. Eu quero ser escritora quando for grande, graças a si. A Mariana é a principal, desculpa. Eu fiquei, mas eu acho que ainda hoje vibro um bocadinho quando há uma Mariana personagem. Claro. Como é que foi o seu início quando é que descobriu a leitura? Não descobri, quer dizer, eu nunca na minha vida, mas nunca mesmo, pensei escrever livros, ser escritora. Aquilo que eu sempre pensei, sempre fui e ainda sou, é jornalista, porque a escrita de livros. Mas, uma vez, os meus filhos pediram para eu escrever uma história para eles, como eram miúdos, e eu escrevi uma história, sem eu saber. O meu marido pegou naquela história e mandou aquilo para um concurso que havia, para um prémio, e eu ganhei o prémio. E sabes como é que é? Quando a gente ganha o prémio, os editores querem logo mais, toda a gente compra e tal, e o editor pediu-me logo mais um. Então, esse livro era a Rosa, mesmo a Rosa, claro. Depois, o livro que eu escrevi a seguir, ainda não fiz um bocadinho a continuação, é o Lote do Segundo de Frente. Depois o Chocolate à Chuva, e parei, porque eu não gosto de grandes continuações. Mas esses são os 3 que têm as mesmas personagens, não é? Não, exatamente, esses são a trilogia, sim. Depois ainda fiz mais 2, ou isso, mas parei. Eu disse, não, eu trabalho tenho no jornal, sobre Chega, e é verdade, eu tinha imenso trabalho no jornal, e isto não é a minha vida, e deixei, mas os editores pediam, e eu também, porque sabes muito bem que a escrita de livros não é igual à escrita de jornais, evidentemente, e eu, olha, pronto, e lá continuei, e aqui estou, ainda publiquei o meu último há uns meses, que é uma peça de teatro, que é o Anjo com Barbas, já foi representada, e pronto, ficava, mas se os meus editores me dissessem, já tens quase 90 livros publicados, eu parava logo, mas é que era louco, espero que não estejam a ouvir. Agora, jornais, eu escrevo para 6 jornais e 2 revistas, os tirarem nos jornais tiram-me tudo, porque é aquilo mesmo que eu sou, percebes? E já tenho tanto livro, mas pronto, é a minha vidinha. E um livro que a marcou foi O Coração, do Edmundo de Amicis. Olha que eu dei o coração a todas as miúdas que eu conhecia, as minhas netas, todas. Já elas são adultas, mas dei-lhe sempre, e todas gostaram muito daquilo, porque é tão engraçado, porque O Coração é passado há muito tempo, não é? Portanto, foi escrito em 1886. Exato, portanto já nada, e é sobretudo um livro um bocado histórico, porque fala da Itália e do Garibaldi e essas coisas, mas é um livro que nos apanha, e elas todas adoraram aquele livro, e sempre gostaram muito, ainda hoje é um dos meus livros de eleição, é O Coração. E o Henrico, que é o protagonista, é um rapaz de 11 anos. Isso influenciou a sua tendência para o juvenil? Não sei, eu isso acho que não. A minha tendência para o juvenil é muito prática, é porque eu comecei por escrever para os meus filhos e depois continuei um bocadinho. Anos depois já tenho muitas coisas para adultos, claro, mas naquela altura era um bocadinho influenciada por eles e, portanto, era normal que fosse para aquelas idades. Mas agora por acaso até tenho escrito, tirando essa peça de teatro, até tenho escrito pouco para os mais jovens, tenho sido mais para os adultos, mas nunca pensei isso, e depois fiquei assim, tudo bem. E lembra-se quando é que leu este Coração, do Edmundo, do italiano? Miúda, eu era muito miúda, eu até tenho uma fotografia minha, muito miúda, na Serra da Estrela, que eu ia passar muitas vezes as férias de verão para a Serra da Estrela, e estava lá sentadinha, muito bem vestidinha, com o meu cabelinho cortadinho e franja, estava a ler assim um livro e era O Coração. Portanto, eu li muito, muito, muito cedo. O Coração foi assim daqueles livros que eu li muito cedo mesmo, porque eu aprendi a ler sozinha, era muito pequena, e portanto ia lendo tudo, e O Coração foi assim, eu nem sei até quem é que me terá dado O Coração. Lembro-me que aquela edição, eu para aí das primeiras cá em Portugal, tinha uma capa muito bonita, encarnada, assim com umas coisas douradas, era muito bonita. Depois as outras capas já são normais, mas essa é muito bonita, e essa tenho lá em casa, lá em Lisboa, naquela minha mesa, pronto. E é um grande livro. E dizem sobre este livro que é uma espécie de testemunho dos valores que 50 anos depois daria um corpo à Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Exatamente, mas não se faz isso de uma maneira piegas, percebes? Tá na linha daquilo. O miúdo às vezes irrita-se com os colegas e depois o pai, ou às vezes lê o diário, não é assim muito bom, mas pronto. Ele corrigíssimo se gostava, vai ler o diário e escreve assim um bocadinho cá em baixo, olha, que não viste bem, vê lá se não sei o quê, portanto, mas eu nunca O pai anotava no diário do filho? Exatamente. Então não era às escondidas sequer. Sim, Mas então o filho, tira a privacidade, o filho deixa de escrever honestidades. Pois, se fosse hoje, hoje também já ninguém escreve diários, mas enfim, digamos, que alguém escrevia um diário e depois o pai ou a mãezinha ia ler o diário e ia... Isso é o desejo secreto dos pais. É publicado no livro, não é? E escrevem muito, o pai também intervém muito nas coisas que ele diz, meu filho, olha no quê, não faças isso. Olha, mas eu naquela altura até achava normal, quando era mais velha, é que já achei um bocado esquisito, mas era o pai, escrevia muito. E outro livro que também a marcou muito foi o Clarissa, do Érico Veríssimo. É isso. O Érico Veríssimo foi um dos autores que me marcou mais. Li-o em criança, li-o em adolescente, li-o em adulta, porque ele tem livros para todas essas idades. E eu gostava e gosto tanto do Érico Veríssimo, que uma vez pedi ao filho, ao Luís Fernando Veríssimo, também é escritor, e ele mandou-me uma fotografia do pai. É linda, tenho sempre ali diante do meu computador quando estou a escrever, que é ele também assim a escrever, é uma fotografia muito, muito, muito bonita, e foi sempre assim E a Clarice é uma coisa também muito engraçada. Aí está, outro, que eu também dei às minhas netas, não sei o quê. É uma adolescente de 13 anos. Exatamente. E elas diziam-me todas, gostei muito, a Clarissa sou eu, sou mesmo eu. E eu digo-lhe sempre, olha, sabes quando é que aquilo foi escrito? Em 1939. E elas não acreditam. E eu digo sempre que o que muda nestas coisas são os adereços, porque do resto das pessoas, aquilo que pensam, aquilo que sentem, é sempre a mesma coisa. Portanto, elas reconhecem-se perfeitamente numa personagem que foi escrita em 1939, porque por dentro são todas as mesmas. E ainda hoje, eu não sei quantas Clarissas tenho, porque de antes vendia-se cá muito, até porque o Veríssimo era muito dado, havia muitos textos dele, naquela altura, quando eu era miúda, havia muitos textos dele nos nossos livros de escola, nas nossas, e lia-se muito. Hoje já não tanto, de maneira que sempre que alguém dá ao Brasil, traz-me uma Clarissa, de maneira que eu tenho algumas Clarissas, evidentemente, e tenho uma assinada por ele. Não. Que máximo! E foi o primeiro romance dele. Ele que é considerado dos escritores mais importantes. Repara, eu dou-te um exemplo. Um dos livros do Veríssimo chama-se As Aventuras de Tibiquera, e é para miúdos, porque ele tem para toda a gente. E então aquilo é as aventuras de um índio, que é o Tibiquera, que estava no Brasil na altura da chegada dos portugueses. E é ele que conta tudo, mas que conta tudo como se ele fosse sempre o mesmo, até à atualidade. É muito, muito bem escrito. Ele dizia e repetia muitas vezes, e o filho do filho de Tibiquera ainda será Tibiquera, portanto era sempre o mesmo a contar o resto. E eu lembro de ler aquilo, estás a ver, eu era muito miúda. Não havia telenovelas brasileiras naquela altura. E eu lembro de estar a ler aquilo e a repetir em voz alta, assim diante do espelho, o princípio, aquilo começava assim: nasci na taba de uma tribo tupinambá. Agora imagina o que é aquilo, para uma miúda pequena, eu nem sabia o que era taba, tribo se calhar também não, tupinambá passava-me de tudo, mas achava aquilo que era uma frase linda. E quando eu dizia, nasci na taba de uma tribo tupinambá, quando eu dizia tupinambá, pumba, caía para o chão. Eu não sei como é que não fui atriz. Mas há realmente uma alma artista. Também é um grande livro, é muito, 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 muito bonito. Todos eles, eu acho que tudo o que eu tenho lido do Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo, esse já é mais conhecido. Uma vez até fiz um prefácio para uma edição do Olhai os Lírios do Campo, me pediram. Eu acho que nunca li nada do Veríssimo, e é uma coisa muito engraçada. Eu sou sempre de, como se costuma dizer, não voltes aos lugares onde já foste feliz. Eu nunca gosto de regressar aos livros onde já fui feliz, não gosto. Porque eu li naquela altura, se calhar, e há muitos, quer dizer, depois a gente lê aquilo e já não tem piadas, dança é que sim, e os do Veríssimo não acontece isso. Eu leio hoje
sei lá, olha, olhei os livros do Campo, por exemplo, e gosto daquilo como gostei há 10, 20 anos, não tem diferença nenhuma. E eu isso acho que é muito bom. Quer dizer que continuam atuais, não é? Continuam atuais, é isso que eu digo, continuam atuais. Ninguém se lembra enquanto aquilo foi escrito, e isso acontece muito com os livros do Veríssimo, e era um grande escritor, pronto. Quem escreve bem sobre relações humanas será sempre, não é? Mexe aqui connosco. E a sua relação com a poesia? Falou-me no Tolentino Mendonça, Daniel de Faria, o Rui Belo. Como é que começou? A menina teve a fazer o trabalhinho de casa. Investiguei muito bem. Esses continuam. São os seus, não é? Referiu a atores favoritos. Exatamente, e esses, mesmo agora, que esta minha depressãozita tem uma coisa chata, que é, eu não tenho nenhuma capacidade de leitura, percebes? Chego ao fim, já não me lembro, tenho que voltar, a não ser que sejam livros históricos, por exemplo, ou poesia, isso, poesia leio toda e mais alguma, e portanto eu sempre li muita, e tenho lido muita poesia, e esses são realmente assim aqueles que me marcaram muito. O Rui Belo, por acaso, até foi o meu primeiro namorado. Mas... Que giro! E já era poeta na altura? Já, era, olha, onde é que a gente se conheceu? Na Faculdade de Letras, não é? E eu achava estranhíssimo que um homem, ele era 10 anos mais velho que eu, não é? Que um homem já tinha um curso, e tinha ido outra vez para a faculdade fazer outro curso para mim. Não entrava na cabeça. Mas depois o Rui Belo era uma pessoa muito estranha. Por exemplo, ele estava comigo, connosco, no bar da Faculdade de Letras, estávamos a conversar, e de repente, isso era mesmo assim, e de repente, começavam-lhe a tremer as mãos, e ele levantava-se e disse, tenho que ir para casa, tenho que escrever. Chegava-lhe assim daquela maneira, e ele ia para casa e escrevia, depois já voltava, já estava bem. Máximo. E era das pessoas mais despassaradas que eu alguma vez vi na minha vida. Um dia foi buscar a casa para irmos para a faculdade e meteu pela rua. Vale, aquilo já era há muito tempo, com os automóveis que leia. Então entrou pelo lado errado, pelo lado em que só se descia e ele subiu. No sentido contrário. Ele só dizia, Rui, estás? É do outro lado. Estamos quase a chegar. Que maravilha. Não. Opa, eu pedi a António Costaguear, que hoje tem imenso trânsito, estás a ver se fosse naquela altura. Não, a gente se fosse sempre, mas nunca vi nada como isso. Que maravilha. E o Rui era muito melhorengo, pronto. Mas Alice pode dizer que o inspirou, porque namorou com um poeta. Não! Porque o Rui, coitadito, era assim. E eu lembro-me tão bem da mulher dele. Eu ainda tive pena dela. E eu estava-lhe a dizer, gosto tanto do poema que o Rui fez para ti, que é o poema, ela se chama, a Maria Teresa. Ela chamava-se Maria Teresa, mas já morreu. E ela olhou para mim e disse, pois, eu também gosto, mas só não lhe perdoo uma coisa, é que o poema dele, a Moriel, é melhor que o meu. A Moriel era o que ele tinha andado em Madrid. E era verdade, o poema a Moriel é só leres e vês que é muito melhor do que o poema a Maria Teresa. Isso é horrível, não é? Que não pode ser, o poema da ex não pode ser. Mas eu achava pressa porque era a Maria Teresa aceitava aquilo muito bem, sabes? Pronto, deixa, olha, o feitiço dele. Pronto, isto estava resolvido, não é? A história estava resolvida, são também. Olha, boa. Mas foi isso. Depois teve o Tolentino. Eu conheci o Tolentino há muitos anos. Numa feira do livro em Frankfurt. Ele tinha acabado de publicar um primeiro livro de poesia, eu tinha publicado um livro qualquer meu, e estávamos lá. O que a gente se divertiu, ainda para ali, para isso, tudo. E quando eu cheguei cá, diz-me assim a minha editora, já sei que conheceste o padre Tolentino. E olho para ela e diz, Tolentino é padre. E hoje cardeal. Hoje já se nota. Hoje já se deu por isso, não é? Hoje já se nota. Mas, e sou muito amiga dele, estou sempre a mandar mails e coisas assim, não te perdoo, tens-me trocado pelo Papa. Eu disse, se tu visses a ter aqui as primeiras edições de livros, não sei, eu disse, está bem, pronto. Eu gosto muito dele, há muitos anos. Depois o Daniel Faria foi uma coisa
uma história terrível, e eu nem sabia quem era o Daniel Faria. E um dia, imagina, eu tinha ido à Universidade de Helsínquia, estás a ver onde é que é? Helsínquia. Sim. Boa, não fica bem ali ao lado. E aí em Helsínquia, no curso de português, porque também havia um curso de português, que era o meu, uma miúdas disse que me estava a fazer uma tese de mestrado ou doutoramento sobre o Daniel Faria. E eu nem lhe disse que não sabia quem era. Na altura não tinha o Google para ir a correr espreitar para não fazer gafe. Exatamente. Pronto, quando cheguei a Lisboa, então, e realmente o Daniel Faria já tinha um livro assim deste tamanho, tinha morrido muito novo, porque ele era monge no mosteiro de Sinsverga. Um dia ia a passar, tropeçou numa pedra, caiu, bateu com a cabeça e morreu. Vê lá, sabe, coisas mais parvas de acontecer. Isso num livro era uma história mal contada, não é? Tinha 20 e poucos anos quando morreu. A realidade ultrapassa a ficção. E hoje, felizmente, não é um nome que todos conheçam, mas de qualquer maneira, hoje há muita gente que conhece Daniel Faria, os livros dele estão sempre a ser publicados, assim, a obra completa, grande, e eu gosto muito, e realmente é assim daqueles poetas que eu gosto. E pronto, e era outro, o Tolentino já disse. Já falou, Tolentino Mendonça, e o Rui Belo. E o Rui Belo, já falamos. O Rui Belo tem uma história, adorei a história. Eu digo sempre que é a minha Santíssima Trindade, porque todos eles estão, de um modo ou do outro, ligados à igreja. Pois estão. Porque o Rui Belo também fazia parte do lado da Opus Dei, depois é que saiu. Eu digo é a minha Santíssima Trindade. Mas quer dizer, hoje há outros que eu também gosto muito, mas esses, quer dizer, esses são os melhores de todos. Os poetas do coração. A história do Rui Belo nunca mais me vou esquecer, porque eu conto imenso. Chamo-lhe uma anedota, mas na verdade é quando se quer dizer alguma coisa, que é a anedota da mulher que liga ao marido e diz: cuidado, amor, eu vi nas notícias que há um maluco em sentido contrário na autoestrada. E ele diz: estão todos! E eu às vezes, quando até estamos desamparados, somos nós que nos sentimos em sentido contrário na autoestrada, não é? O Rui Belo foi literalmente, não era autoestrada, mas era António. Mas era mesmo. Quando a gente chegou à faculdade, eu até respirei, meu Deus, como é que a gente chegou vivo? É preciso ir, a gente vai. Mas continuamos aqui no registro, há aqui uma coerência nos seus livros, porque falou-me também como uma referência muito especial para a Alice, a Bíblia. Isso sim, eu faço muitas coleções de muitas coisas, mas faço uma coleção de bíblias e tenho bíblias extraordinárias. Tenho uma bíblia que eu comprei na Universidade de Berkeley, Estados Unidos, que chama-se assim, a Bíblia, só as partes boas e sem as partes chatas. Mas a primeira Bíblia que me deram, foi o meu marido que me deu, me deram Vita, meu pai de 19 anos, a gente se conheceu, e ele era das pessoas, até hoje, das pessoas que eu me lembro de conhecer melhor a Bíblia. Eu só não digo que ele dizia a Bíblia, que ele sabia a Bíblia toda de cor, que era impossível, mas de resto lá, pois a gente casou-se, lá em casa, quando às vezes de manhã ainda tinham as testemunhas de Jeová, na altura era muita moda fazer isso, eu dizia, desculpe, estou ali a fazer biberão para o meu bebê, não posso e tal. Se era ele que atendia, com certeza, faça a favor de entrar. Então ia com elas lá para o fundo, passado um bocado, eram elas que iam a correr. Era uma espécie de... a perguntar coisas e elas não. Uma espécie de vingança. E então deu-me essa Bíblia, que é uma Bíblia lindíssima, quer dizer, eu empresto muitas das minhas Bíblias, essa nunca sai de casa. E ele sempre me disse uma coisa que era, se precisares de alguma coisa, abra ao calhas e encontras a resposta. E eu nunca mais me esqueci disso, porque era muito engraçado, porque meu marido era comunista ferrenho, não é? E as pessoas achavam muito estranho que um comunista pudesse ser católico, pronto, fazia lá um bocado de confusão. Mas ele sabia, a Bíblia assim, eu tenho, para além daquela que ele me deu, ele tinha uma dele, que está tão sublinhada, tão anotada quase não se vê as palavras do livro, as palavras que ele escreveu lá em cima. De resto, o último livro póstumo já, que ele escreveu, um bocadinho lá, chama-se o Livro dos Salmos, que é assim também uma coisa muito bonita. Olha, foi apresentado, ele ainda estava cá, foi apresentado pelo Tolentino Mendonça. Tolentino Mendonça para mim há de ser sempre o Zé. Mas, e foi o Tolentino que foi apresentar esse livro, e é muito bonito, e tem umas ilustrações também muito bonitas.
E a Alice ainda abre a Bíblia quando quer uma resposta? Ai, abro. Eu tenho aqui é na Ericeira, na minha casa da Ericeira tenho duas, aqui só tenho duas. Uma pronto, para mexer as medidas, a outra também é para sublinhar, para pôr não sei o quê. Isso tenho, e acho que toda a gente, católico, não católico, ateu, todos deviam ler a Bíblia, porque é um grande livro, é um grande livro de história, é um grande livro, mesmo que não se acredita, é um grande livro, pronto, eu acho que devia ser, não digo obrigatório, porque eu não gosto de livros obrigatórios. Até porque se disser que é obrigatório, as crianças já não querem. Claro, exatamente, eu digo sempre, no dia em que jogar futebol for obrigatório, os miúdos detestam. Pronto, olha, vou obrigar os meus filhos a ver televisão. Tens que ver televisão. Olha, exato, faz isso. Alice, então, tem aqui um currículo incrível e está traduzido, isto hoje em dia até é difícil para os autores portugueses, mas está em alemão, em búlgaro, basco, castelhano, galego, francês. Olha, espera aí que eu no outro dia até descobri uma coisa estranhíssima. Eu recebi um livro, uma língua perfeitamente estranha, sabia logo que era aquilo. E tenho aqui um empregado aqui de uma loja onde eu vou muito, que é muito engraçado, que é indiano. E eu disse, pensava eu que ele era indiano. Isto é capaz de ser. E fui lá, sabes o que é isto? Eu só estou a rir. Então, ele é do Bangladesh e aquilo era em Bengali. Era a língua do Bangladesh, imagina. Mas era um livro seu? Está traduzido em Bangladesh. Fantástico. É as graças e desgraças da corte del rei Tadinho. E há uma coisa que eu ainda hoje não percebo, é porque é que o meu livro, A Espada do Rei Afonso, que é a história de Portugal, que é o do Afonso Henriques, é dos livros mais populares na Rússia, imagina. Olha, o Putin é que lhe fazia bem ler. Mas esse também, outros livros que falou aqui hoje, ele também devia ler. Exatamente. Mas, recebo imensos postais, o seu livro é muito lido aqui, eu disse, olha que bom, tudo bem. E guarda uma edição de cada? Tem uma biblioteca sua? Olha, tenho mais. Português tenho quase todos, penso eu, das traduções do que meus, porque meus eu vou dando, olha, e aqui não tenho, aqui tem para aí um ou dois, dessas guardo todas, e é muito engraçado, porque quando um livro meu, eu adoro, mas quando um livro meu é traduzido em Espanha, o que é que aquilo quer dizer? Que é uma edição em basco, uma edição em castelhano, pois, o máximo. Nas 4 línguas todas, de maneira que tem que ser assim, divididinho. Olha, e se a sua editora estiver a ouvir? E depois, às vezes, quando são as línguas que eu não conheço, olha, é fé em Deus e acabou-se. Quando são línguas que eu conheço, vou ver como é que está a tradução. Mas às vezes esqueço. Mas houve um dia que eu tinha acabado de ler, olha, era a Rosa, minha irmã Rosa, a tradução da Rosa, minha irmã Rosa, em alemão, era. E eu ouvi aquilo, deixa cá ver como é que isto está. E então descobri esta coisa extraordinária. Num capítulo onde a Rosa diz, a Rosa ou a Mariana, uma delas, é Mariana, diz que bom, hoje é o 25 de Abril, não tenho aulas, vou passear, É evidente que eles podiam ter posto uma coisinha cá em baixo a explicar o que era o 25 de Abril, ou um glossário, qualquer coisa. Sim, um rodapé. Pois, não, é a própria Mariana que continua, que bom, hoje é o 25 de Abril, vírgula, dia em que os soldados, não sei, conta tudo o que é que foi o 25 de Abril. Mas isso é pôr em palavras na sua caneta. Fiquei tão danada, escrevi imediatamente para lá, pediram muita desculpa, que não voltavam, outra edição realmente já não tem isso, mas imagina, põe a minha boca aquilo que eu não escrevi, olha que engraçado. É o chamado nota do trator que vai lá para baixo, claro. Claro, de maneiras que, agora sei lá, a edição chinesa, eu duvido que a edição chinesa seja boa. Não, eu duvido que a edição chinesa é Os Olhos da Ana Marta, estás a ver? Os Olhos da Ana Marta é um livro mais ou menos atual, pronto. E eles põem sempre a menina a jogar com o arco, sabes como eram aqueles arcos que os meninos já há muitos anos andavam a jogar com arco, com uma fita, com a sainha até aos pés, com um lacinho no cabelo, isto não sei o que é que vem aí, nem quer saber, pronto. Desde que venda, olha, agora... Olha, que já está, quer lá saber. E há pouco falou que recebia postais, isso é uma curiosidade que eu também arranjei sobre si, é que gosta de trocar postais por todo o lado, é uma tara sua. Olha, esses escolheram há bocado para eu responder. Estes são pouquinhos, por acaso. Agora, tenho mais estes que ainda não respondi. Mas são fãs que lhe enviam postais? Nós aqui não temos vídeo, a Alice está a mostrar-me envelopes neste momento. É tudo sempre. Eu digo sempre, quando vou aos Correios, que giro. comprar selos, eu digo sempre, por mim,
os correios nunca vão à falência, porque o gajo tanto em selos, tanto em selos, olha, ninguém postéis. Mas, pois, ou porque leram os meus livros, ou porque querem saber, e depois quando perguntam coisas, sei lá, do meu primeiro ou segundo livro, ou isso, e que eu já não me lembro, mandei que ver para responder, mas no outro dia, coitadinha da rapariga, ao mesmo tempo eu fiquei com pena dela, mas eu mandei-lhe um postal dentro do envelope, e o selo, como tu deves saber, para lá para fora, é o Saramago. De maneira que eu, quando estava a escrever postalzinho, dizia, olha, o selo que está aí, não sei o quê, é do nosso Prémio Nobel da Literatura, já Saramago, resposta depois dela, obrigado. O Saramago não sei quem seja, agora se eu já li 4 livros... eu disse, boa. Alice, também li mais livros seus. Agora sim, eu já li mais 4 livros. Eu sei quem é o Saramago, mas também li mais Alice Vieira. Não. Mas e Alice, mas é uma mulher moderna, nós trocámos as duas e-mails. Porquê os postais? Prefere? Prefiro, porque é outra coisa, sabes? É muito diferente. O e-mail, pronto, uma coisa rápida. Olha, eu já te vou contar, que há dias... além dos pais que eu recebo, também mando parabéns aos meus amigos, às minhas miúdas que fazem anos e que eu sei e tal. E um dia eu estava realmente com muita coisa para fazer e mandei-lhe um mail. Olha, beijinhos, parabéns. Resposta logo dela. Obrigada, gostei muito, mas quero o postal. Máximo. Eu já os habituei de tal maneira, e eu gosto muito, porque é diferente, sabes? Olha, é a única coisa, mas única coisa que eu escrevo à mão. Porque o resto vai tudo diretamente ao computador, não é? Ou então à máquina, quando ainda não havia computadores, mas os postaizinhos é que eu ainda vou escrevendo à mão. Tenho para aí mais de 15 mil postais. Uau! E guarda tudo? E é ao calhas ou há categorias? Não, está tudo ali. Um dia quando eu tiver devagar para expor aquilo por países ou por categorias. Mas olha, essa história dos postais, eu sempre mandei postais para toda a gente, sempre quis que me mandasse. E quando o meu filho era miúdo, ele era campeão de xadrez e, portanto, ia com a federação para uma data de sítios, não havia telemóveis nem coisas nenhumas, e eu dizia, André, onde tu chegares, mandas-me um postal. Coitadinho, o rapaz lá foi, eu não, sempre. Até que um dia chegou Coimbra, não sei se era Coimbra, enfim, era muito Rita por ali, mandou-me um lindo postal e depois atrás dizia, mãe, não tenho nada para dizer, pronto, e mandou. Mas cumpriu. Eu ando sempre com este postal dentro da minha mão, mãe, não tenho nada para dizer, pronto. Ao menos a fotografia era gira, esforçou-se na fotografia. Era muito bonita, isso era assim para dar, era muito bonita. Eu pretendo rir, olha, ao menos, mas cumpriu. E também escrevo postais para as minhas netas, para os meus netos, eles também me respondem, é assim. Isso é o máximo, porque fica para sempre. Então não é, porque é assim, e é outra coisa a gente estar ali a escrever. É outra dedicação, não é? É, outra coisa. E é verdade que faz coleção de presépios? Faço, tenho mais de 100. Tenho mais de 100, mas tenho presépios extraordinários. Olha, tenho guardados ou expostos? Tenho, não posso ter expostos, não é? Para já estão expostos em Lisboa, a maioria, mas estás a ver, 100 e tal presépios não tinha casa, não é? Mas normalmente, assim, por alturas, um bocadinho antes do Natal, exponho muito, também encho aquela casa, tudo. E é um presépio que eu adoro. Então, um presépio que me deram numa escola. Então, aquilo é um vaso. E depois, no vaso estão espetadas 3 colheres de pau. Assim, 2 colheres de pau maiores ao lado e uma colher de pau mais pequenina. E depois pintar nas colheres de pau uma espécie de barbas, bigodes, então aquilo é a Nossa Senhora, São José e o menino. Mas nem... o menino, assim, com umas coisas de algodão pegadas na cabeça. Esse gosto muito. E gosto muito de outro presépio também. Isto é quase sempre pessoas que me dão. E gosto muito de outro presépio, que é a Virgem, a Nossa Senhora está muito cansada, portanto está deitada a dormir, e está o São José sentado ao fim da cama a embalar o menino, hoje enquanto ela dorme, ele trabalha. Acho muito bem. Também acho muito bem. Partilhar tarefas. E tenho presépios de tudo e mais alguma coisa, presépios de Timor, que são muito engraçados também. Isso tenho assim, faço coleção, pronto. Há uns assim muito pequenininhos, que eu também comprei aqui na Ericeira, e pronto. Agora vão lembrar de si, sempre vir um presépio, acho que vou ter que lhe oferecer um. Para lhe agradecer
esta conversa que estou a adorar. Se pudesse mostrar, ia ali buscar o mais pequenininho que me deram agora, está ali. Olha, eu escolhi fazer este podcast sem vídeo, mas estou a adorar vê-la no Zoom, aqui esta private entre nós as duas. Alice, eu acabo sempre as nossas conversas e eu ofereço um livro. Agora, a Alice disse há pouco que não anda com muito espírito para ler. Não. Portanto, mas se é oferecido, vá, diz lá. É arriscado. Então porquê? Tendo em conta as suas escolhas literárias, não é? Portanto, o Coração, o Clarissa, a Bíblia. Eu soube de um livro que é A Papisa Joana. Já ouviu falar? Livro claro. Não tenho, mas sei quem é a Papisa Joana. Dizem que uma vez um livro, mas não era esse. Não era esse. Então pronto. Sobre a Papisa Joana, e é uma grande figura. É uma grande figura. Há quem diga que é lenda, há quem diga que... Sim, há quem diga que foi malqueiro, quer dizer, que não passou nada disso, mas eu acho que se passou. Pois. Então porque é que não havia de uma para a outra? Então, então vou-lhe oferecer isto, vou-lhe fazer chegar. Isto pronto, lá está, dizem que é a lenda, é uma mulher que vai contra as imposições da sua época, muito inteligente, cheia de caráter. E a mulher mas repara, eu essa lei, sabes porquê? Como eu disse há bocado, tenho pouca capacidade de leitura, mas leio muito biografias, histórias sobre as pessoas. Essa está no papo. Ai, que bom! Vou para a praia. Estamos a falar da mulher que atinge o mais elevado grau da hierarquia religiosa católica. E depois há o Legado da Papisa, que é a continuação. E como eu sou sua grande fã, vou-lhe oferecer os 2 livros. O Legado da Papisa, não sei. Não, quer dizer, o outro também não, mas sei quem é a personagem. Muito obrigada, minha linda. E estás a ver? Deste logo os livros certos. Ai, que bom! Se assim, um romance disto ou um romance daquilo, não ia lá. Que maravilha! Olha, e muito, muito obrigada. É uma honra. Gostei tanto de ver. Vem cá, isso era um dia desses. Tenho que ir visitá-la. Há aqui uma comidinha tão boa. Olha, aqui toda a gente me conhece, para o bem e para o mal, toda a gente me conhece. E eu, se há coisa que eu conheço bem na Ericeira, são os bares. Sim. Conheço todos. Bar é comigo. E um dia, eu estava aqui em casa e liga-me uma amiga que tem um bar, uma amiga minha, e diz, olha, tens aqui uma carta para ti. Eu disse, aí, até o carteiro bateu-me aqui à porta e disse, eu sei que ela está sempre aí caída, portanto entregas. Que bom, isso é mesmo a antiga. Tudo, assim, se o carteiro me encontra na rua, olha, tenho aqui uma carta para si, pronto, e vai. É uma coisa extraordinária. Mas isso às vezes temos saudades desses tempos e afinal ainda existem, isso é ótimo. Até não existem. Bem, então quando vies cá, eu levo-te aos bares todos. Com muito orgulho. Sou a sua fã. Aos 13 anos eu dizia à minha professora de português, quando eu for grande, quero ser escritora como a Alice Vieira. É verdade. E muito, muito obrigada, foi um prazer. Gostei tanto de voltar a ver. Agora vê lá se vens cá, assim, um dia ou outro. Sim, vou em breve e visito-a e levo-lhe um... Está bem, e vou fazer... não tens amor? Tenho, sim, senhora. E vou-lhe fazer chegar estes livros bem, e um postal. Boa. Então, beijinhos. Gostei muito também de estar contigo. Agora é assim, não é? Coração. Beijinhos, fica bem. E a gente há de ver-se outro dia. E muita saúde, fique bem. Isso é que é preciso. Olha, sabes como é que dizia a minha avó Struts? A avó Struts dizia, saúde e paz, que o resto a gente faz. Olha, e como dizia a minha avó Maria Adelaide, muito e muito obrigadinha. Exato! Eu às vezes também ainda digo muito obrigadinha, por acaso. Grande beijinho, Alice Vieira. Beijinho. Obrigada. Deus.